Primeiro ponto, muito obrigado pela participação de vocês. A perspectiva é, então, que a gente experimente uma rápida interação, unindo uma ferramenta aí de interação mais rápida com áudio e vídeo, que nesse caso é o Meet, mas pode ser qualquer ferramenta, penso eu, desde que ela lhe permita compartilhar tela. Obrigado, Nicolas, pela resposta. E a perspectiva é mostrar em como emendar para lidar com essa dificuldade da representação escrita, desenvolver passos, articular fala com os tais passos, nesse trabalho que a gente acaba fazendo aí, em boa parte da matemática da escola, né? Eu estou escolhendo a ideia de limite aqui porque, necessariamente, meus alunos de estágio estão estudando cálculo e gostaram quando eu mostrei essa plataforma como uma possibilidade para eles executarem as aulas online. Mas, como eu fiz tudo meio caótico com eles, vou organizar aqui uma sequência. Permitindo mais alguém aí, tá? Uma sequência de como chegar a um estado de imagem que eu vou começar a compartilhar agora. Então, eu penso que é com o Meet que eu vou trabalhar essa relação da interação mais imediata. Vocês estão dando aula aí, eu conheço muita gente que está dando aula. Plataforma não é o que falta, né? Pode ser o Skype, o Teams, você pode usar serviços menos conhecidos, mas que são gratuitos. Em geral, todos compartilham a tela. Eu acho, então, que é isso. Eu falo, você pergunta, você opina, você reclama, para a gente simular mesmo esse ambiente de discussão, algo que não seja só exposição. Mas, em princípio, eu vou começar com isso. Como é que eu começo e vou chegar até o conjunto do que eu quero lhe mostrar colocando um problema, né? Eu quero discutir um limite dessa função. Vai falando, Fernando. Eu só achei interessante que você falou assim, vocês vão reclamando e tal. Que turma que você dá aula que o pessoal reclama na sua cara, não fica mandando no zap deles lá? Bom, não é tão comum, mas quando você vai trabalhando com a turma há muito tempo, eles vão acostumando, né? Tirando o senhor, né? Mas isso é do estilo de cada um. Tem gente que reclama mesmo comigo. Tá? Bom, boa tarde, Vinícius, ao Genaro, que chegou por último ali. Então, assim, em síntese, a ideia a partir desse compartilhamento de tela, eu pretendo mostrar algumas funcionalidades do GeoGebra Notas para... Boa tarde, Gilberto. Eu vou continuando aqui, depois eu vou fazendo pequenos resumos para situar. O GeoGebra Notas para permitir as interações e as visualizações, no sentido de usar essa matemática que o GeoGebra permite aqui e no sentido de usar uma outra janela aqui, que é um anexo possível do GeoGebra Notas e que faz passagens escritas dinamicamente também. Mas a perspectiva é mostrar como dá para fazer isso e possibilitar o estudante também fazer isso, depois que ele viu você fazendo. É claro, pode parecer só aquela reprodução do ambiente que a gente já está mais habituado, mas eu acredito que cada um vai adaptando aí a sua necessidade, a sua perspectiva de educação, né? Mas eu acho que dá para mostrar tudo isso. Boa tarde, Isaura. Muito obrigado por estar aí com a gente. Eu já comecei a falar um pouquinho, para não incumpridar demais. Nós estamos gravando, então dá para ver depois o comecinho, mas eu vou acabar sintetizando mais vezes a experiência. GeoGebra Notas então, a etapa onde eu espero que a pessoa também interaja. E eu vou usar o GeoGebra Sala de Aula para ficar o registro automático do que o meu estudante, né, ou da pessoa que estiver envolvida na discussão comigo, fazer. Tá? Então, em essência, eu acho que isso aqui se aproxima de uma possibilidade que nós estamos vendo aí com o ensino online, né? Seja remoto, à distância, que nome que você quiser dar, eu estou mais preocupado na articulação dessas funcionalidades, interação com áudio e vídeo na videoconferência,
interação com outras mídias nesses outros ambientes, que é o GeoGebra Notas e o GeoGebra Sala de Aula. Eu já comecei aqui, né, basicamente, mas como é que eu chego a essa etapa? Eu vou aproveitar e já começar a mostrar uma coisa. Primeiro, para usar o GeoGebra Notas, é só online, tá, pessoal? Vou deixar aumentar aqui. Você tem que escrever geogebra.org/notes. Pronto, ele abre um desses. Feito isso, a cara que ele começa é outra. Tá? Eu vou até, de certa forma, aqui atualizar, para perder mesmo todo o objeto e mostrar como é que ele começa. Eu troquei esse pano de fundo aqui para ficar cinza, mas isso são aqui nas configurações. Ele começa branco, né? Ó, cor de fundo, branco, mas como eu coloco diferentes elementos, eu acho que esse cinza é melhor para poder separar os elementos que têm os fundos brancos. Então, assim, primeiro eu quero pensar em como usar o GeoGebra aqui dentro. Eu vou dar um F11, vocês vão falando se a coisa está rápida ou não. F11 é para ficar a tela toda cheia. Basicamente, essa janela, ó, coloco o mouse em cima dessa barra branca e uso lá o Ctrl e a roda do mouse, né? Eu trabalho com 75%, porque o 100% aqui, nas dimensões de resolução que eu uso, rouba muito espaço essa caixa, dessa área onde vai acabar sendo nossa lousa, pensando em algum objeto que está ligado a isso, tá? Então, de novo, eu acho útil usar a tela cheia, mas tirar um pouquinho do zoom da página, para pegar na página, você põe o mouse ali em cima e tira. Eu vou usar 75, porque eu acho que essa caixa ainda é legível, os objetos que estão aqui, tá? E eu tenho mais área de visualização nessa área cinza aqui. Então, tentando ir objetivamente, vocês vão perguntando livremente o quanto quiserem. Vou repetindo sempre isso. Quero usar o GeoGebra. Eu posso trabalhar com essa função do gráfico e essa função do cálculo simbólico. No entanto, essas versões são aquelas ferramentas que estão lá na suíte do GeoGebra. Desde o Notas, a gente sempre pega ela aqui, ó. Tem a calculadora, que na verdade é um chamador dessas outras versões voltadas para celular, e tem o GeoGebra Classic. Eu quero usar o GeoGebra Classic porque você tem mais funcionalidades. No caso, para trabalhar com limite, se eu usar esse do gráfico, ele não faz o uso do comando limite, que é a versão do gráfico, é aquela calculadora gráfica do GeoGebra, que você encontra no celular. E esse cálculo simbólico é o equivalente em celulares à janela do cálculo simbólico, a janela CAS. Tá? Eu não gosto. Quero usar o GeoGebra aqui dentro. Então, ó, você pode embedar qualquer site aqui, ó, gente. Estou no anexo, clipezinho, web. Aqui eu colo o link, eu escrevo, eu não copiei, eu sei o endereço, é o H... Deixa eu dar zoom, né? Acho que talvez o cara está no celular aí. http://www.geogebra.org/classic. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui, para inserir o GeoGebra dentro daquela versão mais completa, com todas as interfaces, dentro do GeoGebra Notas. Aí eu clico em inserir. Acho que a minha ideia é que vocês tentem reproduzir, então eu vou falando das coisas que vão dando ambientação, tá? Eu já disse que era melhor mudar o zoom da página do GeoGebra Notas para sobrar mais área, concordam? E aqui, ó, eu coloquei esse elemento e ele é móvel. Eu clico... Depois eu vou tentando acompanhar ali no chat, tá, gente? Senão vocês vão falando que é melhor se quiser uma resposta mais imediata. Eu clico aqui fora, aquele objeto está físico. Mas se eu botar a roda do mouse sobre essa página aqui, o que ele está fazendo é dar esse zoom aqui, ó, da área de controle da nota, né, do GeoGebra Notas. Então, se eu quero interagir com esse objeto, por exemplo, eu quero rolar essa barra aqui, e ó, como vai ficando importante você ir percebendo isso. Você clica lá
e clica de novo aqui, aí agora eu seguro ou eu rolo o mouse, né? Você tem que entender que a gente está colocando várias interfaces em camada sobre camada. Então, aonde o mouse estiver, eu clico para que eu fale, não, eu quero trabalhar com esse objeto. Então, o objeto que é a janela do GeoGebra. Eu quero movê-la, apesar dela estar aqui. O último clique foi nessa área. Então, ele já não consigo mais movê-la aqui. Poderia mover todos os objetos, mas aqui só tem um, clicando nesse controle aqui do GeoGebra Notas. Ó. Cliquei lá, aí agora eu movo. Só que eu estou movendo toda a área. Se eu tivesse outros objetos, como que eu vou já colocar aqui? Que é esse aqui, ó. Esse aqui é o lugar onde ele vai fazer as interações algébricas. Então, eu já vou colocá-lo. Ó, primeiramente, está selecionado só a caixa. Eu consigo ir ali, colocar aqui. Vou redimensionar um pouquinho aqui. Vou dar um clique na área do GeoGebra, clicar com a esquerda, segurar, ó. Ele não vai. Clica lá. Tem que clicar fora, você quer mover a janela, clica fora. Aí depois clicar e já segurar. Aí ele move, ó. Tá? Tudo isso também pode ser resolvido só botando o mouse aqui fora e você mexendo no zoom. Só que esse zoom mexe no zoom dos elementos lá dentro. Então, eu acho que é importante falar para vocês que, já que está pensando nisso, essa coisa do zoom todo, para ficar todos os objetos em uma janela só, é importante. A gente ir compartilhando esse modo de uso para falar para os outros usuários. Né? Então, aqui ele abriu o meu GeoGebra Classic numa configuração padrão que eu já uso a janela CAS. Mas ele não vai abrir assim, né? Ele vai, basicamente, quando você inserir o web geogebra.org/classic, ele vem exibindo a janela da álgebra e a janela de visualização. Essa é a interface que eu acho que você vê quando você insere a primeira vez. Esse aqui, que é o Graspable, né? Math, é como falar em uma matemática agarrável, uma matemática que se pega. Você coloca aqui do ladinho e já eu vou começar a discutir isso com vocês. Ó, agora eu quero interagir e mexer com essa largura da janela da álgebra do GeoGebra. Eu clico lá, mais uma vez. Aí ele ficou azul. Agora eu sei que eu estou interagindo naquela camada. Ó, pronto, eu quero ver janela da álgebra, janela de visualização e a questão de onde eu vou manipular algo algebricamente aqui. Trago uma função. Pode ser aquela mesma, pode ser qualquer outra. Tá? É bom, para mostrar para o outro, usar o teclado da interface. Eu acho que você vai mostrando onde ele clica, você vai ver que esse texto no GeoGebra Classic aqui online, ele é bidimensional, ele não é aquela escrita de quem usa o GeoGebra 5 só, onde você tem que escrever divisão é 3 barra inclinada X, não. Ele vai ficando bidimensional. Então, apesar de poder fazer no seu teclado físico, eu recomendo que você use o teclado das interfaces, para que o outro também veja como é que você está fazendo isso. Então, eu vou colocar uma razão, é importante começar com os parênteses, vou pensar em um x ao quadrado, pegando aquele exemplo, menos 9, cliquei aqui do lado para sair, então, do que seria o numerador, e agora divido, ó, ele virando bidimensional, né? Ou bidirecional. Ele já vai compilando o LaTeX, né, Fernando? Você que é fã, ó. Ele já foi, ele já fez o barra frac, né? Fica bonitinho. E aí, aqui, como já está embaixo, é como se já tivesse o parênteses. Vocês viram que sumiram? Sumiu. Né? Ele vai dando aquela interface da anotação da sala de aula. E aí eu quero dividir isso por x menos 3. No sentido de pensar nessa função, eu quero falar do limite, porque meus estudantes queriam entender o que significa dizer que a tal da variável na discussão do limite tende, mas não é igual, mas lá no final substitui. E aí eu vou aproveitar e recortar essa gravação depois para que eles vejam esse pouquinho da minha fala sobre limite. Mas não é o formal da matemática que me preocupa aqui, tá, gente? É mais essa instrumentação. Eu acho que é o que vocês estão mais interessados, né? É ter uma boa aula de limite online, canal do Aquino. Não tem um canal que eu goste mais para ver lá a discussão conceitual, pausada, passo a passo.
do que o do professor Aquino, tá bom, meus amigos? Bom, primeira coisa, deixa eu perguntar algo. Alguém se lembra? Se precisasse dizer que essa função ela é contínua ou descontínua, a gente envolvia, né, Edivan? O Aquino é massa. Mas voltando aqui, essa função f de x, ela é contínua ou descontínua? Ela é continuamente derivável? Alguém lembra dessas coisas da universidade? Se não lembra, eu vou encurtar aí. Hein? Lembra aí? Alguém abriu? Queria falar? Não? Bom, eu gostaria de falar para os meus alunos, que lá na frente eu quero mostrar, discutir que, apesar de ter essa ideia de que esse denominador, né, não pode ser igual a zero, porque senão essa função tem problemas, eu gostaria que ele pensasse mais que essa função não está definida no ponto em que o x é igual a 3. E a ideia da discussão sobre a continuidade da função é partir para o uso de limite. Então, primeiro, assim, olha a possibilidade de usar a matemática do GeoGebra. Eu quero resolver, uma das coisas que eu gosto do GeoGebra Classic é esse completamento. Tá? Então, eu vou resolver o denominador daquela função f. Já está implícito aqui que quando eu não coloquei o denominador, ou seja, x menos 3 igual a zero, já fica meio implícito que ele está resolvendo, então, a equação, que é este polinômio, né, x menos 3, já considerando identicamente nulo, igual a zero. Mas se você quiser, você vai ver que você pode escrever aqui, ó, denominador de f igual a zero, que mesmo se eu dar um enter, ó, ele está te mostrando, né? Qual é o valor que o x assume se essa expressão for igual a zero? Então, eu vou dar o enter aqui, vou ampliar aqui a janelinha para ficar aparecendo a notação e a gente ir pensando. Então, o único valor que não pode ter é o x igual a 3. Dentro do GeoGebra, eu acho que era hora de pensar o que acontece com essa função se eu quiser fazer o f. f de 3. Olha, a máquina me responde, a máquina me diz aqui que você tem uma interrogação. E aqui, para mim, é uma representação para eu falar daquele argumento que eu acabei de dizer. A função ela não se define naquele ponto. Então, não tem como... o que os desenvolvedores escolheram é isso. Ele te dá uma interrogação para dizer, não está definido, eu não consigo fazer um cálculo para dar alguma representação, seja numérica, algébrica ou geométrica. Aí eu gosto de pensar em explorar um pouco mais isso. Para facilitar, eu acho mais fácil só pegar um ponto qualquer, e clicar em cima da função. Agora, eu vou fechar aqui, porque eu quero ter mais visualização aqui. Não, para o IDE. Vou dar um Ctrl Z aqui. É só um ponto sobre essa função, aí selecionar o mover, vou colocar e mostrar, ó, esse ponto, ó, move para cima e para baixo o mouse não vai. Ele só vai para a direita ou para a esquerda. Ele está sobre aquela função. O que acontece com esse ponto visualmente? Quando eu vou levando aqui no GeoGebra o x desse ponto A indo para 3, né? Da esquerda para a direita. Ó, a ideia é a gente procurar deixar aquele ponto de modo que ele some. O GeoGebra está configurado aqui, gente, basicamente, no sentido da malha. Está vendo essa... É uma ferradura, né? Algo para lembrar o imã. Ele atrai, né? Se você tiver em modo automático, isso talvez não fique tão bom. É melhor deixar ajustadinha a malha, imã, ajustada a malha, para mostrar que quando eu mover esse A, ele vai fazer questão de procurar aquele x3, ou seja, as coordenadas inteiras. Aí ele some. Né? Ele sumiu. O ponto deixou de ser definido. Em que momento? Talvez você dê aqui aí dá um voltar, porque ele sumiu e você soltou, né? Mas você pode fazer isso de lá para cá. Aí quando vem da direita para a esquerda? E quando o x tende a 3, sabe? Sendo de valores maiores do que 3,
e se aproximando do 3. Qual o comportamento gráfico que ele tem ali também? A ideia é que ele vai sumir ou não? Então, some. Eu não soltei o ponto, então eu ando, ele volta a aparecer. Se eu soltar e ele tiver sumido, a minha melhor dica é dar um voltar aqui, né? Ele já fez o efeito visual. Legal, essa função, tanto no meu argumento verbal, quanto no argumento do GeoGebra, nesse x igual a 3, ele não tem, nessas duas representações, uma definição. E isso vai fortalecendo o meu argumento, não é? Oi, Pedro, teve problema, lá está Velho do Norte. É assim. Vai sim, Pedro. Está gravando aqui, eu pedi autorização só no começo. Tá? Obrigado. Eu que agradeço. Posso continuando, gente? Eu vou entender que a gente está aparecendo hoje, Jaime, aquelas aulas de matemática, né? O cara não conversa comigo, ou ele está entendendo, ou né, está ali porque é obrigado. Como ninguém é obrigado, eu estou supondo que para vocês possa seguir. O ritmo está bom, né? Fiz um pouco dessa representação, mas, no entanto, eu quero discutir o seguinte. Como é que eu penso no limite dessa função via o GeoGebra? Primeiro, quero responder aquela pergunta. Nós também, Edivan. Nós também. O que quer dizer a função não está definida naquele ponto quando o x é igual a 3? Quer dizer que essa função é descontínua naquele lugar? Obrigado, Nicolas. É importante esse feed aí. Quer dizer isso? Não, não quer dizer isso, né? A gente precisa arrumar jeito de mostrar isso para ele. Por exemplo, se eu peço para o aluno fazer aquele exercício convencional do quadro, que seria algo como assim, e agora eu vou começar a representar aqui, né, para aparecer aquela escrita do quadro, e mostrar por que essa outra janela está aqui do lado. Eu não quero sair escrevendo e repetindo, então eu vou mostrar as funcionalidades de cópia. Eu poderia simplesmente, cliquei ali com a esquerda na primeira linha, aí vou selecionar, e vou dar Ctrl C. Não adianta clicar com a direita aqui, muitas vezes. Ele clica à direita, ele sai da seleção. Mas se eu selecionar e der um Ctrl C, dependendo do navegador, da versão do navegador, vai acontecer isso aqui. Agora eu vou para o matemática agarrável, ou se você quiser falar o Graspable Math. Nessa setinha do mais, eu quero entrar com uma função. Aqui embaixo eu seleciono tudo e dou Ctrl V. Ele trouxe aquela expressão. Mas eu não estou gostando do que ele está fazendo aqui. Ele está colocando um parênteses. Quer saber? Eu vou vir aqui, apagar, e falar que ali é elevado a 2. Aí eu dou o done, né? Seria o equivalente ao enter. Ele também não gostei. Ele acabou entendendo F que multiplica isso. Não é assim, né? Para fazer função aqui nesse ambiente, é preciso usar o colchetes. Você pode procurar, ele não vai ter nas outras possibilidades de teclado. Então, na verdade... Se a gente... Desculpa interromper. Pode falar. Se a gente fosse digitar, o LaTeX funciona para essa região aí? Então, ele é um motorzinho de LaTeX, né? Então, ele está com as suas peculiaridades, tá, Fernando? Aqui, por exemplo, eu estou dizendo, eu não encontrei os colchetes, mas ele aceita a entrada, se eu tentar do meu teclado, né? Então, o meu problema foi que quando eu copiei, e aí eu quis editar aquele quadrado, eu tive o problema que ele perdeu a possibilidade de considerar isso uma função. Então, vou voltar tudo isso. Eu queria que vocês vissem pelo erro os caminhos a evitar, tá? Então, por exemplo, eu vou dar done aqui. Isso aqui não vai adiantar ou cancelar, né? Não vai adiantar. Isso aqui não vai ser entendido como função por esse ambiente. Nessa cruzinha de movimento aparece a possibilidade de apagar. Tá bom? Então, basicamente, vou voltar e fazer de novo. Eu estou com o Ctrl C, vou dar mais, quero entrar com a função, eu vou dar o Ctrl V, mas eu vou apagar esse f de x até aqui, apaguei.
e vou apagar de novo esse quadrado aqui, porque quando ele copiou lá do GeoGebra ficou ruim, ó. Vou usar esse. Agora isso é uma função f de x. Vamos mostrar algebricamente uma coisa que é interessante. Opa, ó, eu dei zoom e ele ficou mexendo em toda a área. Tomar cuidado, né? Se você der o zoom, aumenta ou diminui, faça rapidamente o contrário. Ó, por que está acontecendo isso? Porque eu não cliquei aqui, né? Eu quero clicar aqui 2 vezes para poder entrar nessa área e falar ali. Essa função não está definida quando x é igual a 3. No entanto, se eu pedir para o GeoGebra calcular, ó, agora vem uma parte. Eu consigo escrever limite. Ele só que está cobrindo por causa do zoom, aquela coisa toda. Então, talvez a partir de um certo momento, e seja mais interessante, falando para o aluno que você está usando no teclado. E aí o outro caminho é quando não aparece o teclado para mostrar os passos, é falar, né? O que você está digitando. Então, eu estou pensando em escrever o limite, ele chamou o comando de limite, eu vou pegar o limite da função aqui, eu vou usar só o nome dela, então estou apertando F, seta para a direita para pular e já pegar todo aquele campo do parâmetro número, e eu quero discutir o limite de f quando x tende a 3. Então, é só escrever 3 aqui. Deu 6. Pô, tem limite nesse lugar. Então, aquela história da função ser descontínua já tem que cair, gente. Mas como é que seria calcular o limite algebricamente? Seria algo similar, e aqui ó, ele tem um certo limite nesse ambiente para escrever a palavra lim e ir fazendo passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Mas eu acho que você pode articular essa representação, já que é online, falando para ele que se aproxima do que você faz tradicionalmente. Então, veja uma coisa que é legal. Eu vou reposicionar, ó, clico aqui, reposiciono esse bichinho aqui, vou vir aqui no insert e vou escrever x igual a 3. Esse objetozinho aqui eu vou colocar aqui pertinho e fazer uma transformação agora. Vou pegar esse x aqui e falar, substitui aqui para mim. Agora, calcula esse quadrado, resolve esse parênteses, resolve essa subtração, resolve essa subtração. O que foi que ocorreu em todos os passos? Então, se eu fizer a substituição direta, considerando que o x é 3, eu tenho aquela chamada indeterminação. Nós não sabemos dizer com certeza quanto dá, né? 0 dividido por 0. Não é isso? Veja, aqui eu estou colocando aquela coisa de que você não tem a lousa digitalizadora. Você não tem. Já quebra um galhão, né, gente? Quebra um galhão. Eu prefiro essa letra, eu evito a minha. Tá? Vou discutir aquela coisa. Lembra que a gente fala de continuidade de função usando o conceito de limite. Para que a função seja contínua no tal ponto, para que tivesse, de fato, um buraco aqui, como a gente faz lá no quadro, não podia existir o limite da função no ponto, mas para não existir o limite da função no ponto é porque não existe ou o limite lateral da esquerda ou o limite lateral pela direita. Né? Ou x tendendo a 3 pela esquerda, ou x tendendo a 3 pela direita. Isso, Edivan. Edivan, vou parar um pouquinho, olhar no chat, eu sei que provavelmente vocês estão ligados. Comando, tá? Vou dar uma pausa, depois eu volto à discussão e resgato a coisa do limite. O Edivan perguntou ali, basta clicar a configuração padrão desse ambiente aqui do Graspable, está aqui nessa engrenagem. Eu estou usando, ó, aqui ele faz algumas coisas, automaticamente fatorar para o maior fator comum, automaticamente simplificar, dar duplo clique para combinar polinômios, fazer a divisão automaticamente. Se eu escrever 10x sobre 2, na verdade, ele já faz a divisão que é possível, no caso do 10 pelo 2. Então, assim, essas configurações aqui vão mostrar se você dá 1 ou 2 cliques, tá, Edivan? Ok. Esse que é o ponto. Eu estou usando a padrão que já veio,
Mas se você quiser mostrar passo a passo, o caminho é vir aqui, ó. Select, Preset, usar Beginner e aí download. Aí tem que dar 2 cliques em cada coisinha. Você quer uma divisão, você quer uma subtração, você quer uma potenciação, você quer uma distributiva da multiplicação. Então vai ser passo a passo. Se você colocar Advanced, vai ser um clique. Um clique. Dá um cliquinho no lugar, ele já sai fazendo as coisas. Eu não gosto nem desse, nem desse. Vou fazendo um conjunto de teste aqui que faz essa média para ter o meio passo. Mostra detalhes, mas nem todos, senão cansa. Né? Então, ó, eu vou cancelar, tá? Não vou fazer mudança nenhuma. Mas você, só de inserir, vai ter esse comportamento que eu estou tendo. Certo, Ivan? Agora veio o Muriel perguntando comando para abrir as contas. Não, eu acho que eu entendi o que você está perguntando. Ó, vou voltar aqui e te mostrar o seguinte. Ele fez, depois que você fez aquela substituição ou criou qualquer expressão aqui, quando você vai clicando 1, 2 vezes ou movendo, né, por isso que é chamado de matemática agarrável. Você clica, segura, arrasta e põe no lugar. Ou clica e ele vai dançando. Claro, cara. Respondendo a você, Fernando. A ideia é que você foi fazendo isso, ele foi ficando nessa linha, mas depois, ó, o comando, na verdade, é essa bolinha branca que aparece do lado. Você clica com a esquerda, segura e puxa para baixo. Se tivesse mais passagens, você ia poder diminuir o tamanho disso para caber aqui, tá? Ou você coloca no tamanho que acha mais adequado, que você mais quer. Certo? Respondido isso aí? Era isso, né, Muriel? Acho que era isso que você queria saber e os demais. Bom, voltando à minha discussão, o limite existe. O GeoGebra calculou. Sabe que o GeoGebra está falhando? Hein? Todo mundo aí que já estudou cálculo e lembra, sabe, né? Que nessa indeterminação a gente pode resolver reescrevendo essa função. Não é? Veja, por exemplo, se eu puder reconhecer que esse objeto, esse numerador dessa função f é uma diferença de quadrados, eu posso reescrever como um produto da soma pela diferença, não é? Bom, e aí, já que o x já não vai ser igual a 3, porque senão a função não está definida, eu vou poder fazer a fatoração. Então, dentro do GeoGebra, a ideia é chamar a atenção do cara para isso, sabe? Deixa eu fazer uma coisa. O que é x ao quadrado menos 9 escrito algebricamente de outra forma? Vou pedir para fatorar. Estou só escrevendo com o meu teclado, né? Já ficou claro um pouquinho, né? E agora, senão, vai ficar tampando essas linhas. Que polinômio? Eu quero o numerador de f. Então, eu só começo a escrever numerador daquela função f. Não, isso não tem apostila, não, irmão. Pelo menos eu não conheço, né? E dá tanto trabalho que é por isso que eu convidei vocês ali para a coisa do vídeo, né? Para tentar ir mais prático. Ó, ele está escrito como, né? O produto da diferença pela soma. Isso aqui é porque o GeoGebra escolhe colocar os valores menores depois dos maiores, tá? Mas eu não quero a representação gráfica disso aqui. Acho que isso aqui vai atrapalhar. Eu só quero fazer isso aqui para poder escrever assim. Espera aí. O que acontece se eu escrever G, que é dessa forma, e pedir para dividir pelo denominador da função f? Eu dou Enter. Ó, ele fica escrito de outra forma. Interessantemente, eu quero aproveitar isso daqui. Eu poderia já dar um jeito de copiar e jogar aqui. E mostrar que posso reescrever, então, algebricamente, usar artifícios algébricos que estão baseados no argumento matemático, até da própria definição dessa função, para que ela tenha valor, esteja definida, esse x é diferente de 3. Então, em outras palavras, o que a gente ouve na sala é dá para cortar, dá para simplificar, não é isso? Bom, vou fazer o seguinte, vou pedir para fatorar
Então, isso é explorar o GeoGebra para dar representações para trabalhar com seus argumentos orais. Vou fatorar a função f toda. Não vou mais, certo? O que ele tem? Dá x mais 3, ó. E agora, se eu tirar essa função f, tirar essa função, esse ponto A aqui, eu gostaria de convidar a pessoa a perceber. Essa função, graficamente, cobre a outra. Não dá para ter certeza, não é um bom argumento matemático, mas vai produzindo a conjectura na cabeça da pessoa. Ou seja, se eu trabalhar com essa função x mais 3, eu também vou poder discutir e explicar por que o limite dessa função f, quando x é 3, existe e é igual a 6. Vamos fazer algo algebricamente. É aqui que eu jogo a perspectiva para a pessoa. Não tem como fazer esses truques que eu vou mostrar agora usando o f de x igual aqui, tá, gente? Então, o melhor caminho é volta aqui no Graphable, tá? Tenta, ó, pega na primeira bolinha, eu quero copiar esse bicho aqui. Então, pega nessa primeira bolinha e arrasta para o lado. Assim, ó, cliquei, segurei, arrastei para o lado. Ó, tá cobrindo. Clico nesse aqui e levo para o lado. Agora eu vou lá na transformação, clico nessa bolinha para poder editar. E aí, aqui o que eu quero é só apagar esse f de x igual aqui, ó. Certo? Vou dar um OK. E agora eu vou pensando, dá para reescrever esse 9 de outra forma? Dá. Eu vou pedir, vou fatorar esse 9 aqui, vou encontrar, eu acho que já está discutindo o cálculo, não precisa de tanto detalhe, né? O 9 é 3 ao quadrado. Vou dar um OK aqui, ó. Não tem nada de passagem aqui para baixo, ó. Não tem. Mas agora eu vou começar a fazer uma coisa que eu acho que vocês vão gostar muito. Tá? Só que aqui é uma jogada por causa da dimensão da tela. Vou jogar, eu vou clicar aqui fora, para clicar aqui, puxar para o lado, para poder abrir essa janela ao máximo, para pegar esse livrinho aqui. Olha isso aqui que gostoso. Eu estou fazendo lento. Depois que tiver todo mundo habituado, ele já faz a diferença de 2 quadrados automaticamente para mim. Vou clicar aqui e vou levar. Ele já azulou lá, ó. Pronto. Tudo para poder agora, de novo, fazer isso. Então, eu acho que dá, ó. Dá para fazer rápido. Pronto. E aí eu vou voltando aqui, ó. Ele já vai fazendo a passagem. E agora, se eu quiser mostrar a simplificação, é pegar todo esse denominador e pedir para dividir por esse fator do numerador. Pegando tudo, aperto o Shift no teclado, clico no X, ficou azul. Clico no menos, ficou azul. Clico no 3, ficou azul. Solta o Shift. Está tudo selecionado. Agora eu pego esse bicho, levo lá naquele fator. O ambiente já vai, né, azulando, fala, ó, vem aqui, é aqui que você pode fazer alguma coisa. E solta. Bom, eu estou mostrando, então, basicamente, com essa interface, podendo... Se você não quer fazer passo a passo para o aluno, você faz, leva pronto. Mas você percebeu que dá para pedir para o aluno fazer isso depois que ele viu você fazendo? Não é bem parecido com o que você faz na sala de aula? Você usa o quadro e manda ele fazer no caderno. Mas o vetor da aprendizagem que você espera é que ele vai ligando a sua fala com o que aconteceu nas representações para dizer que aprendeu e aí ele reproduzir, não é? Sem fazer críticas epistemológicas gigantescas, acho que está caminhando igual. Fala, Fernando, estou sentindo o seu coração tremendo. Cara, primeiro, muito massa, acho que tá todo mundo achando maneiro também. Se você fizer o contrário, porque é contraintuitivo, né, pensar em pegar o denominador, selecionar e levar para o numerador. A gente está realizando a divisão, eu só queria ver se o contrário funcionaria, selecionar o x menos 3 e levar para o x menos... Selecionar o do numerador, né, e levar no denominador. Ótimo, eu acho bastante interessante que você diga isso. Se eu fazer o contrário, é só clicar no parênteses. Você viu o que eu fiz? Enquanto você perguntou, eu vim na bolinha branca para copiar só aquela linha, para poder fazer uma passagem em separado para trabalhar o e se, que a gente faz no cantinho do quadro, né? Só para pensar no ambiente que a gente está habituado.
O professor faz isso, né? Peraí, se aí você vai no cantinho, faz a passagem, porque a gente é imagético, né, gente? Essa é a coisa da aprendizagem da matemática. As equações são como imagens, as passagens são as transições da imagem. Então, eu achei lindo isso aqui que está acontecendo nesse ambiente, que ele se aproxima muito do que, de fato, é o que vai constituindo a abstração da gente na aprendizagem de matemática. Ela não é a abstração, mas é um modo de permitir que a gente simule. Mais barato do que usar uma mesa digitalizadora se você não tem o dinheiro para comprá-la. Primeiro ponto da minha defesa. Né? Depois é bonitinho as coisas vão ver sozinha. Todo mundo adora isso, né? Mas olha lá, Fernando. Copiei, vou tratar o seu em si, ó. Já que está com parênteses, eu não preciso apertar o Shift. Aqui, ó, é clicar no parênteses. Ô, Edivan, basicamente isso é um piloto. Eu quero ver como é que vocês acham do ritmo, do que está mostrando. Ó, você viu, ó, começou a mover, ele fala, você pode botar aqui na frente, pode botar lá atrás, pode mostrar comutatividade, ó, para fazer como faz lá no GeoGebra. Ah, você quer que isso fique parecido com isso? Então, pronto. Mas não, eu quero fazer o que o Fernando chamou a atenção. Não, eu pego o numerador, né, o fator do numerador e divido pelo denominador. Porque aqui pode, né? Multiplicação, tem a propriedade, batatinha. Bom, Fernando, é só... E aí vocês vão ver que é bem intuitivo, né, gente? Depois eu vou mostrar um pouquinho de onde estão os tutoriais para você ver quase tudo que é possível com o Graphable. Mas ele não mostra alguns dos truques que eu estou fazendo aqui, que é meu momento, assim, aquela coisa da minha inspiração. Eles pensaram em umas direções, mas a gente quer fazer mais com aquilo. Desenvolvedor não tem que imaginar tudo que o professor é capaz de fazer, gente. Mas ele, né, ele dá essas possibilidades e a gente vê o que precisa, experimenta, simula, vê se isso se aproxima do que a gente quer que o aluno converse com a gente. Bom, depois de tanto discurso, eu vou fazer isso aqui apagar, só para responder, para manter essa linha aqui, porque aí eu fiz a conversa dessa para essa, certo? Em outras palavras, se eu precisar mostrar, assim, por exemplo, as passagens conectando cada um dos termos, você clica nessa chave aqui e depois clica nos objetos. Ó. Ah, não, eu quero ver a história desse 9. Eu quero ver a história desse 3. Então, tem tudo isso para se conversar, para trabalhar com a representação e a dúvida do aluno. Mas vamos lá. Eu queria era mostrar porque o limite é 6. Trabalhei, articulei meu discurso para falar que, na verdade, se eu pensar nessa bicha aqui, eu vou pensar no limite daquele trem lá. Primeiro, quem é o limite de P? Vou voltar aqui no GeoGebra, cliquei uma, ele selecionou a caixa azul, aí é a segunda para entrar na linha. Desculpa ficar repetindo, mas é porque... Senão vocês vão passar horas sofrendo até habituar. Limite de quem? Eu quero o limite dessa função P agora, porque eu disse que ela é equivalente. Eu fatorei F, eu fiz esse processo aqui, obtenho x mais 3, pedi por comando no GeoGebra e fiz algebricamente uma articulação conceitual, não é? Então, estou esperando que a pessoa está me acompanhando. Então, na verdade, se eu pedir o limite da função P quando o x é 3, e apaguei a vírgula aqui, eu digito de novo, seleciono e parto 3. Limite de P quando x é 3, é 6 horas. Então, quer dizer que se eu fizer isso aqui, opa, clica ali, clica de novo, e agora vem no x. Se eu pegar esse x e botar aqui, clico uma vez, o parênteses some, clico na soma, some, e aí eu esparramo, né? Para falar, ó, então essas passagens é o equivalente àquilo que a gente pede para o aluno, né? No fundo, calcular limites fica muito parecido com calcular imagem de funções, né? Aliás, a gente espera que as pessoas vejam que a ideia de limite tem muita ligação com a discussão sobre a imagem das funções. Então, faça essas passagens, essa conversa toda. De fato, se eu fizesse a substituição, fizesse as contas, isso ia dar 6. Se eu precisasse discutir, vou voltar lá,
Opa, dei zoom, errei, ó, tá vendo? Você esquece, pode ferrar tudo. Então, você vem aqui, clica nessa janela, clica nessa barra, dá para trabalhar muita coisa, tá? Eu estou vendo aqui uma pergunta do Alex, trabalhar propriedades do logaritmo. Então, ele tem essas características, depois eu vou mostrar aí para provocar vocês. Esse ambiente, tem lá um curso que ele diz coisas que você pode fazer, que nem o que eu estou mostrando e estou usando. E aí, se não está previsto no que eles te mostram, eu acho que se você for experimentando, vendo que... eu não consigo fazer uma coisa que eles dizem que é possível. Eu queria fatorar esse 9, né? Segundo eles, era só pegar esse 9 aqui e fazer assim, ó, clico nele, clico uma vez, agora cliquei no 9, ó. Vai, transforma. Desculpa, é porque ele está lá em cima. Mas, segundo eles, se você pegar, vou tentar mostrar uma coisa. 9, só colocar um 9 aqui, ó. Se você pegar esse trem e fazer assim, ó, com o mouse, ele faria 3 quadrados, mas não está andando. Aqui, principalmente dentro do ambiente do GeoGebra Notas, que o Gasperbal também funciona num outro site, que tem só as coisas dele, e que permite usar algumas interfaces do GeoGebra, só não uso o Classic. Por isso que eu quero o GeoGebra Notas. Tá? Respondendo, então, repetindo, tentando deixar claro aí para o Alex, dá para trabalhar com logaritmo, você fazendo algumas adaptações, alguns truques, ensaiando. Tá legal? Eu até acho que já vi isso em algum lugar. Não vi muito vídeo disso. Tá? Eu aprendi na experimentação e resolvi compartilhar. De novo, Zé, clica aqui. Então, vejam, disponha. Vou pensar nessa função, pensar naquele ponto A, e agora aproximar dentro do GeoGebra a questão da lateralidade, né? Dos limites laterais. Eu mostrei aqui que esse ponto A, quando ele vai aproximando do x igual a 3, ele fica indefinido. E é isso que está, né? Essa função não está definida naquele ponto. No entanto, ela tem limite. Quer dizer que se eu pedisse a derivada... Opa! Para que calcula limite? O aluno tem que perguntar, né? A derivada da função f, ele calcula. Se ela é resumida a x mais 3, derivada de x é 1, derivada da constante é 0. E se eu quisesse fazer a derivada da função f, quando x é 3? É 0. Então, você vai usando o GeoGebra para fazer essas representações algébricas, geométricas, para procurar articular com o que você está falando. A intenção é, para que eu uso o limite? Por que o professor faz aquelas listas intermináveis e diz que é possível fazer manipulação algébrica? Porque, no final, a gente quer também discutir que tem função que não está definida num ponto, mas ela é derivável naquela ponta, ela é continuamente derivável. Eu acho que tudo isso aqui poderia ajudar. E, como eu disse, eu queria repetir essas falas. Eu vou cortar esse vídeo para mostrar para uns alunos meus de estágio que estão estudando cálculo e queriam ver de outras formas do que já estão vendo na sala. Para fechar, limite inferior é o limite quando tende para variável, né? Quando a variável tende para um valor da direita para a esquerda, né? De valores maiores para os menores. E o limite superior é o limite daquela função quando, né, a variável tende ao dado valor de valores menores para maiores, ou seja, da esquerda para a direita. Então, eu não sei que fala que vocês estão acostumados, mas eu vou usar aqui, ó. Limite inferior de f, quando x é 3, existe e é igual a 6. Limite superior de f, quando x é 3, existe e é igual a 6. Então, ela é contínua naquele ponto? Sim. Existe o limite da direita, o inferior e o superior, e eles são iguais. E isso eu já sabia, porque ele calculou o limite de f lá em cima. Então, para calcular esse limite da função naquele ponto, é porque existem os laterais e eles são iguais. Então, também posso afirmar que, na verdade, essa função ela não é descontínua onde x é igual a 3. Ela não está definida.
Descontínua é outra coisa. Acho que acabou, né? Falamos muito aqui de limite, vocês já viram algumas transformações, e aí agora seria o momento em que eu quero continuar, mas informar, vai gastar mais um tempinho aí, que é mostrar como é que vocês levam o cara a fazer isso depois de você. Suponha, isso aqui é que nem um slide do PowerPoint de apresentações, na minha opinião. Vejam aqui no canto. É uma bolinha ali com uma gradinha de quadrados brancos. Clique ali. Veja que aqui é como se fosse um dos slides. Nesse mais, eu acrescento um novo. E eu poderia, de repente, deixar uma tarefa para as pessoas. Eu não quero que ela aprenda a inserir o GeoGebra Classic, eu não quero que ela aprenda a fazer o dimensionamento, então já deixa isso meio prontinho para o aluno. HTTP, estou fazendo passo a passo. Pode ser HTTPS, tá? O GeoGebra acaba redirigindo, www.geogebra.org/ inclinada para a direita, Classic. Vou inserir, quer saber? Já vou deixar aqui para o meu aluno, falar para ele, você vai trabalhar nesse ambiente aqui que eu quero, tá? Então, já vou arrumar aqui. Na verdade, eu quero que exiba a janela da álgebra, tire o cálculo simbólico. Dá para fazer coisas maravilhosas com cálculo simbólico, né? Mas um passo por vez. Vou arrumar essa janelinha aqui. Já vou inserir um gráfico, tá bom? Na verdade, vou posicionar, baixar aqui para poder redimensionar como eu acho que deve ser. Mas, na verdade, também devo ir mostrando por quem eu quero que use esse ambiente e como é que eu fiz, né? Eu acho que eu tinha que ver sendo feito, você falando desse zoom, falando do reposicionar, porque ele vai acabar precisando disso para uma coisa ou outra. E aí vou deixar uma tarefa aqui. Eu queria que a gente discutisse outra função. Sei lá, discutir x menos 2 ao quadrado e tudo isso dividido. Aqui eu estou fazendo o quadrado da diferença, né, gente? Então, aqui talvez não apareça indeterminação. Não, mas eu não quero mais discutir indeterminação. Então, coloca outra coisa ali. X menos 1. Pronto. Vou deixar como tarefa para vocês e vou passar para o ambiente do GeoGebra Sala de Aula. Vou instruí-los que quando você chegar aqui, eu vou salvar e espero que você já caia nessa tela. Mas se você precisar voltar, rever alguma coisa, clica nessas e clica aqui, que é todo aquele conjunto do slide, da coisa, estaria aqui. O registro das passagens. Ele jogou fora aquela manipulação que eu fiz no GeoGebra. Então, isso é ruim, mas eu poderia resolver pedindo para o aluno fazer a gravação. Ou, né, pedir para o aluno dar um print screen. Vou mostrar isso. Você fez as coisas no GeoGebra, apertei print screen no teclado, e aí eu quero que você faça, né, se cabe tudo que precisa ver nessa área, senão ele grava o arquivo e vai ficar também, tá? Mas eu dei um print screen, e aí podia pedir para o aluno falar, cara, para garantir que a coisa vai ficar lá, eu quero que você insira a imagem. Vou pegar o meu print screen e salvar, né? Dei o print, vou salvar em algum lugar aqui. Toda aquela prática de como entregar uma atividade, é isso que eu estou pensando, né? Inserir imagem, eu salvei isso aqui agora no meu downloads, vou abrir, e aí, aí não perderia, né? Seria um modo da pessoa também estar entregando as coisas, e você vendo as passagens aqui, as passagens ali. Se é que te interessa que o aluno faça isso. Vou deixar nesse segundo slide, onde a prerrogativa dessa sala de aula é pedir para o cara fazer, deixa eu fazer de novo, vou ter que salvar, vamos ver se vai ficar. Exibir, janela da álgebra, alguém falou comigo. Fala, Fernando.
Não, eu ia falar que se quiser uma dica com esse negócio do print, eu tenho uma que eu uso todo dia, cara. É menu iniciar, Shift S. Você tira a foto só da parte que você selecionar da tela. Eu já usei esse recorte deles, né? E aí, quando eu peço, ele... Deixa eu tentar mostrar de novo. Aqui não aparece... Aqui em cima, na minha outra tela, já aparece o recorte, né? Mas isso que você falou é mais prático para quem, por exemplo, ativou essa ferramenta no Windows. Se você puder repetir ou escrever aí, eu acho que o pessoal ia aproveitar muito. Menu iniciar. Eu vou escrever aqui também, Shift e S. Aí vai ficar uma tela, aí só selecionar a parte que quer e tal, e já fica salvo. Eu já aperto só o menu iniciar, ele já chama esse bicho. O meu print screen, quer dizer. Bom, gente, eu estou com um problema aqui, né? Eu quero deixar o exercício pronto. Então, se eu entrar aqui no GeoGebra, ele some. Mas e se eu entrar aqui, não some? Então, vamos entrar aqui em função. Eu quero calcular, vou escrever de novo. Eu quero a função x... O que eu tinha colocado? -2? Acho que é isso. Tanto faz, gente. A perspectiva é só poder ter algum objeto para vocês verem lá na sala de aula do GeoGebra. Dividido por... O que eu tinha colocado? X menos 1. Pronto, deixa isso aqui, deixa aqui. Agora, veja, eu vou pegar o GeoGebra Notas, que eu abri como professor, preparei, quero que isso seja uma atividade para o aluno. Quero que o aluno possa chegar já direto no GeoGebra Notas, já tenha uma possibilidade de brincar com o GeoGebra e tenha uma possibilidade de brincar com o Gasparball, sem precisar saber fazer tudo isso. Então, deixo pronto, vou aqui nesse compartilhar e vou colocar aqui teste, só para identificar lá os meus materiais. Isso vai, por default, já compartilhado para o ambiente do GeoGebra Materiais. Eu tenho uma conta no geogebra.org e estou logado nela, tá, gente? É por isso que minha foto está aqui em cima. Então, por isso que quando eu clicar para gravar ou para compartilhar, ele já oferece. Deixa compartilhado para você poder colocar na sala de aula. Grava. Está gravado. Aqui está o que eu quero, né? Eu quero olhar para e quero mandar para as pessoas esse aqui, eu podia mandar esse link. Mas se a pessoa mexer, não grava para o professor poder olhar depois. E é o que eu quero mostrar. O GeoGebra é sala de aula. Então, ignore isso daqui. Agora eu vou tirar da tela cheia. Vou lá no meu GeoGebra Materiais. geogebra.org, materiais didáticos, seus materiais. Estou logado na mesma conta que eu fiz aquilo lá, né? Do GeoGebra Notes. Olha o que está aqui embaixo. Atividade teste 1. Pode seguir? Não sei se está muito rápido. Vou clicar nessa atividade. A pessoa vai receber isso aqui. Se ele clicar aqui, ele vai para o segundo. Podendo ir ali para o segundo objeto. E aí você podia botar no enunciado de algum lugar ali, desse espaço, que você quer que a pessoa calcule o limite disso. Ou seja, em algum lugar você coloca um enunciado. Como? Está com a atividade, vem nesses 3 pontinhos, edita a atividade. Cara, muito obrigado, fico muito feliz aí com... Cara, muito obrigado, fico felizão aí com o reconhecimento, fico contente que você tenha gostado do resultado. Eu pego sempre que dá para fazer algum humor, porque eu tô percebendo que você tá gostando, então eu vou aumentando. A hora que a gente chegar em algum limite ali, aí eu repenso, né? Mas assim, qualquer coisa você sabe que pode falar, né, para tirar e tal. E eu acho que eu fico com vontade por causa disso, a gente tem essa liberdade de eu poder criar e você poder falar, não, essa parte aqui não. Mas que bom que não acontece, que bom que você gosta do resultado. E em relação às piadinhas desse último, eu acho que dava para... Gente, eu mutei ele, pensei que ele estava falando com a gente, peço desculpas. De novo, eu estou naquele ponto onde eu peguei a atividade, que é com o GeoGebra Notas, salvei nas minhas contas os materiais didáticos, mas quero, antes de criar a sala, inserir um enunciado aqui. Então, eu vim no editar a minha atividade, coloco o mouse, vou lá embaixo e vou incluir um elemento, vou incluir um texto.
Vou pedir aqui, ó, calcule o limite. Poderia até colocar o enunciado da função que eu quero aqui mesmo, sabe? Em vez de deixar aqui, só deixava o ambiente pronto para o aluno fazer e salvar. Se você quiser que ele salve a imagem, você mostrou isso antes, ou vai ter que colocar aqui nas orientações da atividade. Então, eu estou só facilitando. Calculo o limite, feito, e eu quero que esse texto venha acima dessa coisa, né? Ó, quero levar lá e não consigo. Para mexer nas atividades de sites, assim, gente, eu sempre sugiro que você diminua o zoom, que você sofre menos. Ó, vou tirar todo o zoom da página. Apertei Ctrl no meu teclado. Agora eu vou pegar esse texto e coloco lá em cima. Pronto. Estou simplificando. Claro que o enunciado era melhor elaborado, mas eu quero mostrar o caminho. Fiz isso, peço para gravar, rola até embaixo e fecho. O que eu vou pedir para você ver agora? Que eu vou criar uma sala de aula. Agora, com paciência, eu quero que você veja que as pessoas vão poder usar, vão poder visualizar o que você já fez, ou você pode ir nessa segunda guia aqui, mas você vai fazer isso de um modo que a pessoa, ao trabalhar, grave automaticamente para você. Então, você vem criar a sala. Teste 1. Eu não vou nem mudar o nome da classe está ficando igual ao nome da atividade, você que decide. Criar. E agora, você copia, olha aqui, eu estou dentro da sala de aula, não tem nenhum aluno aqui ainda. Vou dar zoom. Esse link aqui, eu vou copiar e colocar onde eu acho que meus alunos vão acessar. É o WhatsApp, é o Diacho que você quiser, ou o próprio Meet como esse. Então, vou num bate-papo e vou colar o link dessa sala de aula e pedir para vocês entrar. Quem tem conta no GeoGebra, se entrar logado na conta do GeoGebra, você vai ver a sua sala de aula automaticamente nos seus materiais. Quem não tem conta, só precisa escrever um nome qualquer, uma identificação qualquer, que ele vai aparecer. Ó, eu já tenho um aluno na sala de aula. Caso seja meu endereço no Meet, não expor o nome dos alunos, clica aqui em Hide Names. Vou tirar o zoom da página, vou fechar aqui. Sabe? Ó, eu já tenho estudante 1, estudante 2, estudante 3. Eu vou pedir um favor, que aqui é para interagir e mostrar mais para quem talvez nunca viu. Quem é o estudante 1, ou 2 ou 3, mexe aí, vê se você consegue mexer no GeoGebra Notas. Então, ó, a pessoa mexeu. Automaticamente, as alterações que ela vai fazendo vão sendo gravadas e vão aparecendo aqui nesse ambiente chamado de Class Overview. É uma visão geral da sala de aula. Tá, pessoal? Mas, se eu quiser ver em separado, se eu tivesse colocado mais itens nessa atividade, colocado questões, ó, o pessoal vai mexendo e eu vou vendo. Automaticamente. Se ele mexeu no ambiente do GeoGebra Notas, vai ficando gravado. Se eu tiver várias tarefas, eu posso olhar uma por uma aqui. Certo? Ó, tem 3 alunos que alteraram aqui, dentro dessa tarefa 1. Ó. Aquela página, aquele teste 1, aquela atividade do GeoGebra, cada coisa que eu inseri dentro, se eu tivesse inserido mais de um GeoGebra Notas, vou voltar aqui para tentar demonstrar. Voltando no GeoGebra Materiais. Ah, Nicolas, não dá, né? Um celular eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado ainda com a coisa do zoom, da configuração das coisas. Aqui eu pensei muito nisso do ambiente com desktop. Mas é uma boa, pensar no minicurso de como é que adapta para trabalhar só no celular. Tem que ficar maior as coisas, menos coisas. Se eu voltar aqui, para não me perder, nos meus materiais didáticos, seus materiais. Ô, Jaime, professor Nelson, se estiver aí, bem-vindo. Ó, a classe teste 1, a atividade teste 1. O que eu quero dizer é, se eu quiser
eu venho aqui, edito essa atividade e posso inserir mais elementos aqui. Aquela task 1 que a gente está vendo aqui, ó, é só essa caixa do GeoGebra Notas. Não está legal. Eu tenho que mostrar para o aluno, por exemplo, como é que seria bom para ele ver tudo isso sem ficar com a janela estourando. Eu tenho que mostrar que eu poderia inserir mais elementos aqui embaixo. Por exemplo, incluir elemento, vou incluir uma questão. Deixa eu permitir aqui a pessoa. E aí vou colocar aqui uma questão de múltipla escolha e fazer assim. Você gostou desta experiência? Até bom. Digamos que você quisesse fazer algo como uma enquete, se você quisesse fazer uma questão fechada, com um enunciado matemático, tudo isso eu quero só mostrar que você coloca mais um elemento. Tá? A primeira resposta é sim. A primeira resposta é não. A terceira resposta vai ser nada a declarar. Eu só quero que vocês vejam que eu poderia inserir mais janelas do GeoGebra, inserir várias questões, inserir vídeos, inserir uma lista de exercícios, mas tudo isso fica dentro do GeoGebra Sala de Aula. Depois você vai poder ver uma a uma aqui, ó. Task 1. Vou voltar aqui. Estou criando essa pergunta, é de múltipla escolha. Não vou incluir resposta, porque ela é aberta, né? A pessoa pode gostar, não tem uma resposta certa. Vou dar feito, ele está falando, você não disse que tem resposta certa. Eu falei, não tem problema. Vou dar OK. Vou dar gravar e fechar. Vou voltar aqui, ó, tentar ver, ó. E alterar a atividade. Já altera a sala de aula? Teste 1, task 1, task 2. Sim. Então, se você, durante o processo, pretender, ó, tá vendo? Ó, ele ficou em branco porque fechou. Ele já alterou. E agora, uma coisa bem bacana, as pessoas estão mexendo com a Class Overview. As pessoas vão mexendo, eu vou visualizando, mas, indo no teste 1, tarefa 2, as questões fechadas, ou fechadas, né? Essas questões de múltipla escolha, tem esse diagrama de barras automático. A pessoa interagiu, o professor fez instantaneamente. Se eu quiser saber, né, quem são os estudantes que respondeu o quê, ó, aí aqui ele tira a privacidade da pessoa. Tá? Muito obrigado. A perspectiva era mostrar para vocês que, essencialmente, então, você consegue gerar no GeoGebra Notas outras possibilidades de representação, até de dar aula. Você não quer pedir para o cara trabalhar? Eu acho que você para lá no GeoGebra Notas, numa videoconferência ou numa videogravação. Concorda? Mas você tem na ferramenta do Graspable e do GeoGebra, dentro do GeoGebra Notas, várias representações para conversar e articular com o seu discurso. Agora, você quer que depois que fez isso, que a pessoa faça algo e quer que isso facilite ao máximo o acesso dele, usa o GeoGebra Sala de Aula. Porque nem login no GeoGebra precisa ter. É só botar o nome e entrar. A pessoa mexeu, já gravou. E você está recebendo. Fica um ponto em aberto. Como é que eu dou feedback? Sabe? Como é que eu reclamo aqui com a Ângela se ela votou não gostei dessa experiência, né, Ângela? Bom, eu diria que você teria um ambiente, no ambiente formal da sua escola. Você já tem ali um ambiente que você está ligado àquela sala, né? Então, estou pensando na experiência como professor, talvez você já está usando um GeoGebra, um Google Sala de Aula, uma versão do Moodle, um Teams, né? Um grupo do Discord, um grupo do WhatsApp. Então, de toda forma, você poderia usar esse outro ambiente para dar esse feedback. Mas se você quer automatizar, eu acredito que o melhor caminho é pegar o link da sala de aula e inserir numa atividade do Google Sala de Aula. Porque aí o nome do que o cara usar no GeoGebra fica ligado ao nome do que ele usa no Google Sala de Aula. E aí você não fica precisando caçar, né? Você abre a atividade do cara, volta lá e dá o feedback. Tá? Eu acho que já falei demais, mostrei aí muita coisa para experimentar. Eu queria era ver se a coisa ficava em pé, né? Essa simulação de uma aula
do que estão vivendo a maioria dos companheiros da educação básica, né? Ele manda o link, os alunos entram, abre ou não a câmera, conversa, mas é possível. Ele sustentou o ambiente, trabalhei com compartilhamento de tela e ainda tem um registro gravado. Está aberto aí para quaisquer dúvidas, comentários, porque o meu plano é fazer disso daqui um piloto para construir um minicurso mais lento. Mas eu queria saber as impressões de vocês. Tem que fazer com muito mais horas? Como é que vocês pensam nisso? Primeiramente, eu vou começar a falar aqui. Primeiramente, parabéns aí. Nossa, muito legal todas as ferramentas vistas, essa didática excelente aí que você tem. O que eu tenho para dizer é que, cara, se você precisar de alguma ajuda, eu tô aqui. Não vale pedir dinheiro, né? Se você precisar de alguma ajuda, eu tô aqui, porque assim, vai ter a parte de gravar como é que funciona e tudo mais, né? Esquematizar, talvez, e deixar editado pelo menos o funcionamento do ambiente. Acho que funciona muito bem para a turma isso. Pelo menos funcionou para a galera do LaTeX, porque assim, a todo momento vai surgir alguma dúvida em relação ao funcionamento das ferramentas, né? Por mais experiente que a pessoa seja, ela acaba tendo dúvidas sobre onde eu clico para fazer tal coisa. Então, uma coisa que me ajudou muito no Overleaf, para falar, né, sobre isso sem precisar ficar voltando depois, foi gravar uma aula extensa, passo a passo. Ó, todos os botões, para que serve cada um dos botões. Eu acho que isso daí acrescentaria bastante, assim. E eu tô brincando em relação à parte de eu participar, me convidando aqui, né, mas se precisar de apoio para qualquer coisa, de verdade mesmo, conta comigo aí, parabéns pelo projeto. Se a gente precisa construir um minicurso com certificação, seria bom ter mais gente, né? Porque mais gente ajuda a trocar a experiência de orientar as pessoas, e dá para certificar tanto quem participar como ministrante, como quem participar como assistente, né? Ó, Fernando, a gente já tem uma live planejada aí que nós enrolamos, né? Eu quero fazê-la, eu acho que a gente tem que juntar o GeoGebra e o LaTeX, porque você imagina a riqueza e a beleza disso. Mas tem aqui, ó, o Jaime levantou mão, o Nelson, por favor, fica à vontade, Jaime, fala aí, depois o Nelson. Queria que vocês falassem um pouco dessas impressões, como pensar no minicurso, o que é interessante. Eu vou anotar o do Fernando, acho que ele tem razão. Passo a passo daquele gasto é muito importante. Ô, William, boa tarde, colegas. Estão aí participando dessa reunião. Fantástico, viu, William? Eu vi seu convite aqui, já tinha passado já uns 10 minutos, e aí eu não peguei o início ali, mas depois você refez ali a inserção, né, do ambiente do GeoGebra Classic, e aí eu consegui pegar aqui. Enquanto você estava falando, eu estava futucando aqui, tentando achar os recursos, e aí, né, realmente o GeoGebra é muito intuitivo, então consegui fazer. Mas a ideia do minicurso é fantástica, hein? Acho que a turma do Prof. Mate aqui, da UFVJM, no campus do Mucuri, vai interessar bastante em participar, tá? A gente pode pensar aí, né, registrar um evento de extensão, né, uma atividade assim pela universidade, aí pode certificar. Se você quiser usar aquele ambiente, aquela plataforma Cvibra, né, que eu te sugeri, é muito boa, né, para poder fazer a certificação, né, excelente. Deixa a mão de obra para o ambiente, né? Aí se precisar, também eu fico à disposição para colaborar aí nesse minicurso, tá bom? Mas fantástico, eu gostei muito da ideia aqui, eu acho que vale a pena a gente popularizar isso aí, tá bom? Obrigado, Um abraço, hein? Obrigado mesmo. E apresentando aqui o meu amigo Nelson, né? Ele é professor lá de Angola, professor de equações diferenciais, e ele dá aula tanto na universidade como na educação básica lá em Angola. Era muito interessado em GeoGebra. Nelson, a gente vê muito ele ali na rede, interagindo com a gente no grupo do GeoGebra no Facebook, né, gente? Bom, eu vou colocar a gravação disso ali no lugar onde eu fiz o convite, mas a perspectiva é pegar essas falas do final para compor e articular, para juntar a fome com a vontade de comer, né, gente? Vai passar uma hora, outra aí, tentar fazer um minicurso,
um pouco mais de sugestões, né? Eu queria só ver a funcionalidade, as funcionalidades em conjunto que eu mostrei, se elas interessavam a essa prática. O conteúdo pode ser vários outros. Se a gente parar para pensar naquela manipulação algébrica ali, que dá para trabalhar com equações, com funções, com operações aritméticas, é infernal. Né? Então, deixa eu já até aproveitar o tempo de vocês. Ó. Eu vou apresentar... Peraí. Deixa eu abrir a guia primeiro aqui. Não adianta. É melhor tela inteira. Paciência. Todo mundo é professor, sabe que o professor, quando improvisa, às vezes embanana. Eu vou esperar aparecer a tela. Deixa eu fechar o vídeo um pouquinho aqui, gente. Peraí. Vocês já estão vendo o Graspable, né? O meu navegador. Então, o Graspable, gente, ele também tem, ó, gente, um ambiente só dele. GraspableMath.com. Então, eu vou até selecionar aqui. Vou botar aqui no chat, caso você já queira, na verdade, trabalhar. Você indo a esse ambiente, na verdade, ele nem copiou como link, né? Eu não tinha dado Enter. Acho que agora, se eu copiar, mandar como link, ele vai como link aí. Vocês vão ver que ele tem, ó, tutoriais, tem alguns recursos já que ele também gera uma sala de aula, um ambiente de sala de aula, tá? E tem outras possibilidades. Mas eu recomendaria vir aqui, vir aos tutoriais e ver que eles são muito intuitivos. Ó, a gravação de o que é cada botão e para que serve. Eu quero ver como é que simplifica expressões. Aí você clica ali, ele mostra um videozinho, todos curtinhos, ele mostra onde clica. Ó. Tá sem áudio aqui, mas acho que não vai fazer muita diferença. Vai, cara, clica lá que o povo está esperando. Ó. Ele vai pegar o fator, carregar, pode reordenar, então, operar e discutir as propriedades de associatividade, e por aí vai, né? Mas eu acho muito importante que você veja que você vê o exemplo e depois ele manda você treinar. Ó. O que é para fazer? Clique 2 vezes no mais. Clico 2 vezes no mais. Isso eu aprendi. Aqui ele fala... Você não sabe inglês, você pode ir traduzindo ou olhar o vídeo. Clicou no 1, segurou e levou. Clicou no 2, levou ao 3, segurou, não soltou, aí solta no terceiro. Olha que legal. Então, assim, para você treinar esse ambiente, o site deles é muito melhor. Não é verdade? Eu acho ele muito importante. Tá? Deem uma olhada aí. Ele tem a lousa em si é aqui na página inicial, aqui, onde está escrito explorar a álgebra. Então, eu acho que eu vou fazer o minicurso pensando nos dois, para comparar. O problema é que isso não vai para o GeoGebra Sala de Aula, mas ele tem algumas outras funcionalidades. Ele permite inserir o vídeo do YouTube aqui, a janela da calculadora gráfica, de geometria e geometria 3D, mas não permite inserir links, igual a gente fez no GeoGebra Notas. Então, eu, pessoalmente, prefiro trabalhar lá no GeoGebra Notas, porque o importante do que eu preciso ter está lá. Eu consigo fazer inserção e transformação dentro do GeoGebra Notas. Mas aí fica ao gosto de vocês, tá? Quando forem pensando. O Nelsinho tinha levantado a mão e parou. Fala aí, Nelson. Primeiro, quero dar parabéns ao professor William pela apresentação. É fascinante essa aplicação do GeoGebra. Como já disse já o Jaime, estou indo aprendendo. Adorei a sua explicação, muito bom. Penso se programar um mini curso será muito benéfico para nós, né? Especialmente para mim aqui em Angola. E aqui agora nós estamos a começar a dar os primeiros passos do GeoGebra. Então, se fazer um mini curso, também estarei interessado em participar. Minha pergunta é, gente, o que vocês acham? Essas funcionalidades é melhor num curso mais longo,
e aí deixar as tarefas e com mais tempo, porque aí aparecem as dúvidas. Digamos que a gente use um GeoGebra sala de aula como parte desse ferramental para fazer a gravação automática e use um Google Sala de Aula para poder ter feedback. Seria mais interessante? Ou a gente faz questão de mini curso com a interação por videoconferência? O que vocês diriam? Fala aí, pode falar. Não? Abre e fala. Já. Ô, William, eu penso aí que dá para você, dá para se pensar em módulos, né, de cursos, porque são muitas ferramentas, né, interessantes. A princípio, uma só do Graspable, seria, por exemplo, um módulo ali. É módulo que eu falo assim, é módulo de 2 horas, 3 horas ou 4 horas, entendeu? E aí depois você vai aumentando, né? Ali, ou seja, juntando as ferramentas, né? Aí você vai parte para o GeoGebra Notas, entendeu? Acho que dá uma visão geral no GeoGebra Classroom, entendeu? E aí, no final, algo, tipo assim, um módulo que dá para juntar tudo, né? Entendeu? Aí a pessoa pode ir fazendo nos módulos, se inscrevendo, né, nos módulos, e pode ir avançando no curso ou parando até onde que ele acha que está satisfeito ali, entendeu? Certo. Um pouco do que a gente faz no curso de GeoGebra, né? E aí arrumar um jeito de certificar pelo que fez. Exatamente. É o que eu falei. O Cevibra tem essa opção lá, entendeu? A pessoa vai se inscrevendo nas atividades e aí o certificado vem de acordo com o que ele se inscreveu. Maravilha. Gostei do retorno. Seria isso que eu queria ouvir aí, pelo menos ficar gravado. Essa gravação dessa sessão aqui, vou colocar no comentário do convite que eu coloquei no Facebook, lá no grupo dos nossos moderadores do curso de GeoGebra. Mas aí, no futuro, vou pensar aqui um pouco sobre essa interação, sobre esses comentários no finais, e disponibilizar... Opa, fechei a câmera, me perdoe. E vou disponibilizar o curso num sentido mais institucional e mais cuidadoso. Mas a ferramenta interessa. Mas, de qualquer forma, quem vê essa gravação e já é curioso, já vai, tem certeza, criar aí suas variações. É isso. A devida permissão, hein? Pode falar. Ah, não, você quer dizer... a coisa é compartilhar, né, Fernando? O negócio interessante é compartilhar. Eu estou pensando em trocar de lugar com cada professor, né? Que recurso que ele tem. Já é difícil ter computador que aguenta rodar as coisas. Assim, eu acho que trabalhar no navegador com uma internet média, né? Uma internet que você tem aí doméstica, ela faz isso, ela dá conta. Os computadores não precisam ser muito fortes para trabalhar com essas ferramentas no navegador. Eles suportam. O que é bom é ter um navegador mais atual. Tá? Isso que nós fizemos funciona muito bem no Chrome, no Mozilla, no Opera, no Safari, sabe? Eu já experimentei em todos, funciona. Mas eu prefiro usar o Chrome porque o GeoGebra se integra às outras ferramentas do Google, e aí já fica tudo ali dentro do login, tá? Seria por isso. Mas, à vontade. A ideia agora é a gente espalhar essa possibilidade. Se vocês olharem e não quiserem trabalhar com GeoGebra e quiserem trabalhar só com Gaspar, bom, eu diria que tem uma infinidade de coisa para trabalhar na educação básica, hein, gente? Tudo da manipulação algébrica, tudo da manipulação algébrica. O amigo perguntou dos logaritmos, propriedade de potenciação. Vai lá no link que eu coloquei aí no chat do Gaspar, vai até o tutorial, vocês vão ficar fascinados, né? A substituição, a edição da equação, a possibilidade de produzir uma lição pronta, né? Você quer produzir a resolução de uma equação e não quer ficar escrevendo tudo passo a passo, faça, dá um print naquele negócio e já vai produzindo seu material. Seria o que eu teria a dizer. Vou interromper a gravação, agradecendo aí a colaboração e a participação de vocês.
E dentro de algumas semanas vou estar anunciando aí o minicurso. Quem tiver afim, já além do Fernando, de querer participar ali e ajudar a gente a moderar, avisa a gente no grupo do Facebook ou neste endereço de e-mail que eu vou colocar aqui, ó, gente. Qualquer outra coisa que você tiver de dúvida. Coloquei o endereço de e-mail aí no chat e fica aberto para vocês para comunicação. Por hora é só, agradeço muito mesmo e vou interromper a gravação.